bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 7, os versículos 1 até o versículo 23. Marcos, capítulo 7, versículos 1 até versículo 23. Bom dia ao César, que também está conectado conosco. Muito bom dia ao Rafa. Legal, irmãos, muito bom ter a companhia de vocês e vamos juntos estudar a palavra do Senhor, vamos juntos também ter a direção espiritual do nosso Deus para o dia de hoje. Que Deus fale conosco, que Deus esteja no lar de cada um de vocês ou onde quer que você esteja e que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 7, versículo 1: Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, como tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esse texto está lá em Isaías 29, versículo 13. E no versículo 8 aqui de Marcos capítulo 7, continua Jesus dizendo: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, diz esse texto lá em Êxodo capítulo 21, versículo 17 e Levítico capítulo 20, versículo 9. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradições, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e
tornam o homem impuro. Ok, irmãos, vamos fazer aqui uma parada para nós nos aprofundarmos no texto de hoje, que tem algumas informações importantíssimas para nós, para que nós tenhamos esse bom entendimento da palavra de Deus e possamos entender o que Deus está querendo falar para a gente no dia de hoje. Irmãos, nós temos aqui o confronto de alguns fariseus. Por que os fariseus pegavam tanto no pé de Jesus? Aparentemente, esses fariseus perseguiam Jesus, era uma pedra no sapato de Jesus, e todo lugar onde Jesus e seus discípulos estavam, apareciam ali fariseus, alguns homens que tentavam tirar os ensinos de Jesus, tentavam distorcer alguns ensinos do seu mestre Jesus Cristo. Nós percebemos, irmãos, que os fariseus eram legalistas em sua maioria. Fariseus eram aqueles que estudavam a palavra de Deus e eles estavam apegados, muito apegados, diga-se de passagem, às tradições. Eles tinham alguns livros que eram colocados, vamos dizer assim, em pé de igualdade com a palavra de Deus. Esses livros foram escritos por mestres da lei antigos. Esses mestres fariseus, eles interpretavam a lei, eles tinham uma espécie aí de escola dos fariseus, né, onde eles traziam pensamentos, onde eles se dedicavam ao estudo do Antigo Testamento, e a partir do estudo do Antigo Testamento, eles traziam interpretações para os mandamentos dados por Moisés e pelos profetas no Antigo Testamento. Esses mandamentos, essas leis, nós percebemos que eram algumas distorções da realidade. Eles pegavam os versículos e aí eles começavam a dar um jeitinho de adequar, adaptar conforme a interpretação que eles tinham do texto. E, portanto, nós temos aqui o Jesus confrontando os fariseus em relação à interpretação do texto bíblico. Afinal, os judeus ali, eles tinham uma prática de se purificarem cerimonialmente todas as vezes que eles faziam refeição. Não era uma questão de higiene, não era apenas o lavar as mãos para que pudessem então ter as mãos limpas para comer o seu alimento. Na verdade, eles estavam fazendo em todas as refeições, transformando todas as refeições num rito cerimonial. Então eles tinham que tomar banho, eles tinham que lavar as suas vestes, eles tinham que lavar as mãos, eles tinham que lavar os pés, tá certo? E toda essa cerimônia para a alimentação, eles acreditavam que assim eles estariam agradando a Deus e começaram então a impor essas regras. E os fariseus tinham essa regra de que o alimento posto à mesa não poderia ser tocado antes que alguém passasse pelo lavar das mãos e pelo cerimonial de purificação. Todas as pessoas deveriam passar por esse rito, né, de purificação antes de se alimentar. O que acontece, meus irmãos, é que nós sabemos muito bem que não isso, Deus não traz tanta importância, né? Deus não considera tão importante esses ritos cerimoniais. Em Cristo, nós vemos a abolição desses ritos cerimoniais de uma forma bem contundente. O livro de Hebreus traz-nos essa interpretação bem clara para a gente, que nós não precisamos mais fazer esses ritos como forma de agradar a Deus. E, portanto, Jesus vem e confronta essa tradição dos líderes religiosos. Os líderes fariseus daquela época eram, na sua maioria, hipócritas e legalistas, porque eles impunham regras sobre o povo judeu que eles mesmos não conseguiam praticar na sua integralidade. Eles impunham leis, impunham regras
que era impossível que o povo conseguisse praticar de forma integral. E por isso Jesus confrontou essa hipocrisia legalista, essa religião morta dos fariseus. Eles acreditavam que por meio dessa cerimônia de purificação eles poderiam agradar a Deus. E Jesus vem para dizer o seguinte: não esses ritos, não são esses ritos de purificação que vão tornar você mais santo. Não são esses ritos de tomar banho, né, que vão fazer com que você se aproxime de Deus. Ao contrário, à medida que você, com a sua arrogância, impõe uma lei sobre a outra pessoa, isso mostra que você tem menos fé. Isso mostra que você é mais arrogante, que você é mais hipócrita. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós vemos nos nossos tempos, né, algo muito semelhante dentro da igreja. Quando alguém vem impondo muitas regras, muitas leis, sendo uma espécie aí de legalista, uma espécie de fariseu moderno, nós percebemos que essa pessoa é muito hipócrita. Quanto mais legalista essa pessoa ela tenta ser, mais hipócrita ela né? Então percebamos isso, estejamos com os nossos olhos abertos e tenhamos uma fé pura. Como diz o texto de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Que nós tenhamos uma fé genuína, uma fé que expressa uma adoração genuína do nosso coração e que Deus verdadeiramente se agrade daquilo que está dentro de nós e não daquilo que nós comemos ou dos ritos que nós participamos. A partir do versículo 10, irmãos, nós temos Jesus confrontando aqui uma das tradições mais fortes dos fariseus e daquela época, que era a tradição de oferecer uma oferta ao templo, uma oferta dedicada a Deus, uma oferta traduzida por corban, né? Essa palavra corban significa oferta, né? Então, os judeus tinham essa prática de ofertar costumeiramente ao templo. E existia uma oferta específica, né, que os fariseus descreveram nos seus livros, nos seus estudos e interpretação da lei, né, onde se o pai ou a mãe eles fossem abandonados pelo seu filho, né, e o seu filho ele dedicasse os seus bens, todos os seus bens, para o templo, então ele era desobrigado a cuidar do seu pai e da sua mãe. E aí o que estava acontecendo era o seguinte: as pessoas começaram a abandonar os seus pais, né, as pessoas com mais idade, e eles dedicavam a sua oferta ao templo, eles dedicavam seus bens todos ao templo. Só que em vez de entregar os seus bens para o templo, eles ficavam protelando essa entrega. Então eles falavam assim: tudo que eu posso oferecer para os meus pais é corban, é uma oferta. Então ele consagra todos os seus bens ao templo, uma oferta dedicada ao Senhor, mas ele não entrega essa oferta. E aí os fariseus, eles acreditavam que tudo bem fazer isso, né? Então a pessoa ela estava liberada de cuidar dos seus pais até o final da sua vida, e os pais eram abandonados, e muitas vezes os idosos naquela época foram abandonados pelos seus filhos. Então os fariseus tinham esse costume e Jesus vem confrontar esse costume, essa tradição que é muito triste, uma desonra para com os idosos. Jesus vem dizer o seguinte: Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, né? E você prolongues os seus dias aqui na terra, diz lá o texto de Êxodo capítulo 20. No entanto, essas pessoas não estavam honrando. E também tem outro texto que diz, né, que se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, essa pessoa precisa ser morta.
Essa pessoa que amaldiçoa o pai e a mãe, ela com certeza a vida dela será encurtada, né? Então, não só por causa das leis do Antigo Testamento, mas porque Deus vai pesar a mão dele sobre essa pessoa. E nós vivemos num tempo hoje, irmãos, em que muita gente abandona os seus pais, né? Muita gente não quer nem saber dos seus pais, muita gente não honra mais os seus pais, muita gente amaldiçoa os pais, entrega os pais, né, para asilos ou para outras situações. Aqui eu estou excetuando aquelas situações de saúde em que a pessoa precisa de um cuidado especial, mas tem aqueles que com o coração impuro e com uma vontade de desonrar mesmo, deliberadamente desonrar os seus pais, então entregam seus pais e deixam por aí, né? Abandonam os seus pais. E isso é confrontado por Jesus. Jesus diz que esse tipo de comportamento torna a pessoa impura, porque é aquilo que está no coração dela. Não é aquilo que a pessoa come que vai tornar impura, mas é aquilo que está no seu coração, porque aquilo que está no seu coração, de alguma forma, vai produzir o mal nas outras pessoas. Aquilo que está no seu coração, de alguma forma, vai amaldiçoar as outras pessoas. Então Jesus confronta esse comportamento hipócrita dos fariseus e traz também esse novo conceito, esse conceito de que todos os alimentos são puros, afinal, o que era considerado alimento impuro naquela época era, na verdade, alimentos consumidos por outros povos. Então, não era uma motivação sanitária, por exemplo, como muitos acreditam, né? Mas Jesus, Deus mandou não consumir aquele alimento ou aquele outro alimento porque era um alimento que fazia mal, né? Mas não é só isso, né? Não é só essa questão. O que os fariseus estavam fazendo era declarando alimentos impuros porque outros povos consumiam esses alimentos. Então, era mais ou menos assim para manter aquela identidade nacional, aquele círculo fechado, né? Fazer com que as pessoas convivessem somente entre si e não adequassem, não se adequassem ou não assimilassem práticas de outros povos. Então Jesus vem e declara todos os alimentos puros. Isso por quê? Porque não é o que entra que torna a pessoa impura. Claro que nós devemos tomar cuidado com a nossa alimentação, com certeza precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos comendo, mas não é aquilo que entra que nos torna impuros, mas aquilo que está dentro do nosso coração, né? Aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração é que produz. No versículo 20, né, diz que vem todos os maus pensamentos, né, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, em vez de nós nos preocuparmos com a questão do alimento, se o alimento é impuro ou não, ao invés de nós nos preocuparmos com a prática religiosa, que é uma prática religiosa morta, nós precisamos nos preocupar com a fé viva que brota de um coração puro, de um coração disposto a obedecer ao Senhor, de um coração que tem genuidade, né? Que é muito genuíno na sua adoração ao Senhor. Então, que nós tenhamos sinceridade no nosso coração, que o dia de hoje seja um dia em que nós possamos, com o nosso coração sincero, adorar ao Senhor, livrar de todos nós toda espécie de legalismo,
toda espécie de hipocrisia e que nós possamos experimentar a graça do Senhor superabundando nas nossas vidas a partir do nosso coração puro, do nosso coração genuíno, da nossa fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esse texto vem confrontar toda espécie de hipocrisia que há dentro dos nossos corações. E que nós hoje tenhamos esse aprendizado de que o que Jesus quer, o que Jesus requer dos seus seguidores não são práticas religiosas, mas é uma fé sincera, é um coração disposto a obedecer, é um coração disposto a adorar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Então que isso seja que esta seja a nossa afirmação para o dia de hoje. Nós tenhamos uma fé genuína e um coração sincero para adorarmos ao Senhor no dia de hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e se renovaram sobre o nosso dia. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de juntos estudar a sua palavra, de ouvirmos a sua voz e termos um direcionamento espiritual para o nosso dia. Que no dia de hoje, ó Deus, nós possamos experimentar a sua graça, o seu amor nos acompanhando em tudo que nós fizermos. Que no dia de hoje nós possamos experimentar a sua presença nos acompanhando, dando-nos humildade, conforme, ó Deus, a nossa fé. Que nós possamos, ó Deus, honrar aqueles que nos antecederam, que nós possamos assim honrar os nossos pais, as nossas mães, honrar os nossos familiares, crer, ó Deus, no Senhor, viver uma fé pura, uma fé genuína no Senhor e com um coração sincero. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a nos livrarmos de todo tipo de maldade, de engano, de homicídios, roubos, que sejamos purificados, ó Deus, de dentro para fora. E que assim nós possamos experimentar a presença do Senhor nos envolvendo e que nós possamos experimentar uma fé viva no Senhor Jesus. Que esta fé viva possa operar em nós uma purificação, uma santidade sobrenatural que nós só temos por meio da obra do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje e nós pedimos a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus possa continuar falando ao seu coração durante todo o dia de hoje. Não se contente apenas com essa pequena centelha, com essa pequena faísca que eu estou lançando agora de manhã, né? Mas busque mais a Deus, busque se aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, ore mais, dedique-se à presença de Deus, dedique-se a ter uma fé viva e experimente a purificação do seu coração por meio da prática, né, da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amanhã nós temos mais devocional às 6:30 da manhã aqui ao vivo no Instagram e esse vídeo vai ficar disponível no YouTube também para que você possa compartilhar com as outras pessoas. Até amanhã às 6:30 da manhã. Um forte abraço, tamo junto e até mais. Tchau.